Fala galera do Peja, boa tarde. Vocês desculpem minha cara aqui, como vocês estão vendo, tô deitado. Não sei o que houve comigo, que minha coluna hoje acordou me matando. Mas daqui a pouco eu melhoro aí e posto o resto do material para vocês, né? E eu não poderia deixar de gravar o vídeo hoje, né? Que a apostila hoje vem falando de dois assuntos que eu curto muito, né? Primeiro, comida, e segundo, né? Minha terra, o Nordeste, né? Apesar de a apostila de história tá falando mais sobre a influência, né, africana, mas tem um pouco de Nordeste lá, e se vocês olharem a parte anterior de português, de linguagem artística, tá falando muito do Nordeste também, né? Mais lá da minha terra, Pernambuco, né? E voltando para nossa área história, né? A gente está vendo lá eles falando de influência africana na culinária, né? E sempre citando pratos nordestinos, né? Como o acarajé, que todo mundo conhece, né? Bem típico da Bahia, né? Feito, né? Por quituteiras vestidas de baiana e tal, né? Fala também do munguzá, um prato que eu adoro desde criança, né? Vocês sabem, né? Pernambucano, criado aqui no Rio, mas não nego as minhas raízes. Viajava muito para lá e minha avó, Deus até, né? Beijão, vovó Neném. Vovó Neném sempre me recebia lá em Pernambuco quando eu visitava ela, com um belo prato de mungunzá. Então, né, como eu já falei para vocês, sim, né, você tem muita influência, como você já deve ter notado, você tem muita influência africana na culinária nordestina. Não só africana, né, você tem também indígena também, né. A culinária brasileira, de uma forma geral, tem muita influência tanto indígena quanto africana. Na verdade, a nossa culinária é um caldo de diversas influências, galera. Você tem influência indígena, você tem influência africana, você tem influência portuguesa, você tem influência árabe, direta ou indiretamente, né? Porque você tem imigração árabe aqui para o Brasil a partir do século XX, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, e depois que as coisas começam a se complicar lá para os lados da Síria e do Líbano. Mas a própria culinária portuguesa ela já tinha influência árabe nela, né? Quem não sabe, galera, os portugueses, né, que hoje nós chamamos de Portugal, é um pedaço de uma região da Europa chamada Península Ibérica, que é onde tem Portugal e Espanha, e lá durante séculos ficaram ocupadas por árabes, né, que eles chamavam de mouros, né, que eles chegaram ali na Península Ibérica via norte da África, né, que os árabes fizeram um império imenso que no sentido oeste se expandiu ali para o norte da África. No norte da África eles acabaram chegando na região que hoje é Portugal e Espanha, que é a Península Ibérica, né? E deixaram muitas influências lá na língua, na música. Para quem não sabe, galera, o violão que foi inventado, né, na Espanha, ele é um instrumento que ele tem influências árabes, ele tem influência do alaúde, que era um instrumento de origem árabe, ok? A própria música espanhola, né, a música flamenca tem muita influência árabe e por aí vai. Mas a gente não está aqui para discutir influências árabes, estamos aqui para falar de influências africanas, né? E você tem muita influência africana na culinária nordestina, né? Seja pelo tempero, seja pelo nome e tal, né? E por que dessa influência tão forte, galera? Tanto é que na apostila de vocês, né, deixa eu colocar ela aqui rapidinho, já deixei ela aqui na agulha.
você vê duas grandes influências, né, pelos nomes ali que vocês viram, né? Abará, acarajé, a influência africana e a influência de frutos do mar, né, principalmente de camarão. Por que dessa presença assim tão marcante, galera, tanto africana quanto de frutos do mar, né? Bom, agora vamos falar um pouco da história da nossa colonização, né? Primeiro de tudo, galera, vale lembrar que o primeiro núcleo de povoamento aqui do nosso país, o primeiro núcleo de colonização portuguesa, o mais forte, foi justamente no Nordeste, né? Em especial os estados da Bahia e de Pernambuco, né? Bahia e Pernambuco, né? Que Pernambuco, vale lembrar que durante a época da colonização e até o segundo reinado ele era bem maior do que é o hoje. Vou deixar alguns vídeos para vocês linkados para vocês verem, para se aprofundarem no tema, né? Mas vocês vão ver que Pernambuco era um estado que ele era muito maior. Ele, além de pegar Piauí, Sergipe, Alagoas e o Rio Grande do Norte, ele ainda ia até o oeste da Bahia. Então ele era um estado muito grande, né? E era um estado quase tão importante quanto a Bahia, né? Isso se explica por conta da proximidade tanto de Pernambuco quanto da Bahia com Portugal. Você tinha correntes marítimas e correntes de vento lá que favoreciam a navegação tanto de Portugal quanto da África em direção àquela área do Pernambuco e da Bahia. E por terem sido os primeiros lugares que justamente por conta disso foram os lugares que os portugueses primeiro aportaram, né? E lá que eles desenvolveram os seus primeiros núcleos urbanos, né? E nisso, gente, as primeiras plantações também de açúcar, né? Vale lembrar aí que durante muito tempo o nosso grande produto de exportação foi o açúcar. A maior parte dele era produzida no Nordeste, especial em Pernambuco e na Bahia, né? Hoje em dia a coisa se modificou um pouco, né? A Bahia, por exemplo, hoje ela não é dependente da produção de açúcar, né? Além do turismo, né, muito forte para a economia baiana. Você tem exploração de petróleo na região do Recôncavo Baiano. Você tem exploração de petróleo lá que favorece lá. Pernambuco também não é dependente só do açúcar, né? Mas você ainda tem uma produção açucareira muito forte ali na área de Pernambuco. Eu acho que eu já devo de ter dito para vocês, né, que uma vez eu viajando de Pernambuco para Alagoas, eu passava na estrada, era só canavial, inclusive. Era uma época que estavam queimando, né, para fazer limpeza lá da terra das plantações antes de começarem a plantar de novo, e tava um fumacê danado na estrada, cruz credo. Mas, como eu falei, foram os primeiros lugares a esse povo começarem a colonizar sério aqui no Brasil. Inclusive a nossa primeira capital, né? A primeira capital do país, né? Não como capital federal, galera. Capital federal foi o Rio de Janeiro, mas a primeira capital do Brasil foi a cidade de São Salvador, na Bahia, né? E depois lá pelo século, acho que 17, foi transferida aqui para o Rio de Janeiro, mas Salvador durante muito tempo foi capital do Brasil, né? Quando nós ainda éramos uma colônia de Portugal, ok? E por serem estados com uma economia muito forte, estados, uma região com muita produção de açúcar, que era o nosso principal produto de exportação, você teve uma grande quantidade de escravos indo para lá, né? Grande quantidade de africanos escravizados indo lá para os lados do Nordeste, principalmente para a Bahia, né? Que era o estado mais rico, né? Então, o fato dessa preponderância econômica do Nordeste, nós tivemos muitos negros indo para lá, né? Vale lembrar que durante séculos a coroa portuguesa utilizou o esquema de plantation, né? Que são plantations? São grandes propriedades monocultoras
escravistas exportadores, ou seja, o que é isso? São grandes extensões de terra. Essas grandes extensões de terra, elas são trabalhadas usando mão de obra escrava e essas propriedades trabalham apenas fazendo um produto que é voltado para exportação. Se você quiser diminuir isso tudo em pequenos termos, é latifúndios, que é grande propriedade de terra, monocultores, que plantam um único produto, exportadores, voltado para o mercado exterior, e escravistas, usando mão de obra escrava. Isso, gente, foi a constante da nossa economia até depois da proclamação da República, tá? Com a mudança do centro de poder aqui para o Rio de Janeiro e depois com a ascensão do café, vale lembrar que é ali no princípios do segundo reinado, né? Segundo reinado, que é após a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, a economia do país vai virar para o Sudeste. Na verdade, ela já tinha começado a virar para o Sudeste com a descoberta de ouro em Minas Gerais. Mas esse ciclo do ouro foi um ciclo muito breve, pois o ouro em Minas Gerais se acabou muito rápido, né? Tanto é que acabou desembocando na Inconfidência Mineira, mas esse é assunto para outra aula. Tá? De qualquer forma, com o início das lavouras de café, que começaram aqui no Rio de Janeiro, né? Inclusive o bairro que eu moro, né? Vocês sabem, já foi plantação de café. Bangu, parte dele foi plantação de café, parte dele foi plantação de cana-de-açúcar, né? Os dois grandes produtos. Aliás, além do Nordeste, a única capitania, né? Porque na época da colônia a gente não tinha estados, a gente não tinha províncias. Na época do Brasil, colônia lá para trás, né? Do início da colonização, nós tínhamos capitanias hereditárias. E a capitania de São Vicente, que hoje faz parte do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, foi uma das poucas a prosperar graças à plantação de cana-de-açúcar. Além das capitanias do Nordeste, né, além de Salvador, além além da Bahia, além de Pernambuco, a única capitania do Nordeste, do Sudeste que prosperou, graças ao plantio de cana-de-açúcar, que foi a capitania de São Vicente, que englobava na época o Rio de Janeiro, parte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, né? Então, pessoal, voltando aqui, o café foi só lá para 1830 e poucos, se não me falha a memória. Não me lembro agora a data exata de quando é que foi o café, mas foi lá depois da maioridade de Dom Pedro II, né? Que foi feito o golpe da maioridade. Pessoal, voltando aqui, até então o nosso principal produto foi cana-de-açúcar e os estados do Nordeste durante muito tempo foram os estados mais ricos, né? E por conta disso são os que recebiam maiores contingentes de escravos. Não é à toa que vocês viram aí uma peca de citação à culinária nordestina, né? Em especial culinária baiana. Agora, por que também volta e meia tem alguma coisa a ver com frutos do mar aí? Tem a presença aí do camarão, por exemplo. Galera, vale lembrar que o nosso processo de colonização foi todo concentrado no litoral. As nossas principais cidades, né, salvo uma exceção ou outra, aí, tipo São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, né? Mas o grosso das nossas principais capitais é tudo no litoral, porque era uma estratégia de colonização dos portugueses. Os portugueses, quando vieram para cá, eles estavam interessados em o quê? Explorar a terra, ou seja, extrair lucros dessa terra e mandar isso para Portugal. De início foi com o pau-brasil, depois foi
plantando cana-de-açúcar e assim por diante. Então, para eles, era muito mais jogo eles se concentrarem no litoral, porque era o jeito que eles tinham de juntar tudo e mandar mais rápido para Portugal. Okay? Não por um acaso, a gente só vai ter a interiorização da nossa colonização quando descobre ouro lá em Minas Gerais. Depois da descoberta do ouro em Minas Gerais, né, é que vão se preocupar em ir mais para o interior do Brasil.